Setoc CBH Paracatu realizou reunião com usuários da área de conflito do escuro sobre nova portaria do IGAM. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agropecuária e sustentabilidade. A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, Setoc, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, realizou a 5ª reunião ordinária da Setoc da gestão 2018-19 nesta quinta-feira, 7 de novembro, na parte da manhã, na Cáritas Diocesana, e na parte da tarde, na Câmara Municipal de Paracatu. Dentre os assuntos em pauta, novos procedimentos de outorga a partir do artigo 8 do Decreto 47.705/2019, situação das DACs na Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, apresentação do modelo de controle e gestão do São Pedro e do Entre Ribeiros. Marcelo da Fonseca, diretor de Planejamento e Regulação do IGAM, na reunião explicou sobre os novos procedimentos para agilizar os processos de análise de outorga. O IGAM, recentemente, ele publicou uma nova norma sobre o processo de regularização de recursos hídricos, e nesse trabalho de orientação ao produtor rural, a todos os usuários de recursos hídricos, a gente está fazendo uma série de eventos para fazer essa divulgação e mostrando quais são os novos procedimentos, né? Uma série de mudanças foram promovidas, algumas inovações importantes que visam agilizar o processo de análise de outorga sem comprometer a qualidade técnica e a situação hídrica do estado de Minas. Então essas novas normas, né, o decreto 47.705 e a portaria IGAM 48 de 19, que procedimentou algumas questões importantes na gestão de recursos hídricos, em especial nas áreas de conflito, né? Aqui na região noroeste nós temos uma grande concentração dessas áreas de conflito. A partir de agora, o Comitê de Bacia e as associações de usuários passam a ter um papel muito importante nesse processo de regularização. Eles precisam, né, fazer a convocação de todos os usuários que estão inseridos nessas áreas de conflito e fazer uma proposição de uma alocação negociada de água. O que seria isso? É um processo no qual os usuários faz uma distribuição entre si da pouca água disponível, né? Porque quando é declarada uma área de conflito, significa que eu tenho uma demanda maior do que a disponibilidade hídrica. Então o IGAM informa qual que é a disponibilidade hídrica na bacia, né, em suas diversas partes, e os usuários terão que dividir essa água entre eles, né, seguindo alguns critérios técnicos de priorização. É importante, né, que todos os usuários se mobilizem para entrar nessa alocação negociada, porque uma vez encerrado esse processo, nós não vai ter mais opção do usuário entrar nessa área de conflito sem ter uma nova alocação. E a alocação, ela é um processo complexo, que é uma negociação mesmo de conflito, onde cada um cede um pouco no sentido de atender toda a coletividade. Entrar um usuário depois do processo finalizado é muito mais difícil, porque eu já vou ter investimentos implementados, captações já devidamente instaladas. Isso dificulta muito o processo de alocação. Então, por isso é importante que, a partir do momento que o Comitê de Bacia, junto com as associações, divulgar a convocação desses usuários, esses usuários atendam a essa convocação para inserir nesse processo de regularização. Participaram da reunião diversos membros da Setoc, entre titulares e suplentes, vários irrigantes e também os consultores, interessados em entender o assunto e discutir as soluções. Também foram debatidas maneiras de se trabalhar a preservação ambiental, possíveis ações para a geração de água. Na oportunidade, foram apresentados, através das consultorias, a realidade da bacia hidrográfica de cada região,
sendo que algumas já estão com estudos mais avançados, como, por exemplo, a bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Isabel, em virtude do zoneamento ambiental produtivo realizado pelo Sebrae, Irriganor, Prefeitura de Paracatu e diversos parceiros. A presidente da Irriganor, Rovena Betina Petrol, participou da reunião e falou sobre a satisfação em discutir o assunto de uso compartilhado de água, que é uma realidade em toda a região. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz em ver que a gente está crescendo, caminhando em direção a um uso compartilhado de água. Se num primeiro momento haviam poucos irrigantes e muita disponibilidade de água, a nossa região hoje ela já está com a capacidade de uso de água muito limitada pelos atuais usos. Então, essa nova portaria ela vem justamente para melhorar o entendimento do órgão e o entendimento de toda a sociedade de que um produtor isolado ele não vai conseguir a outorga que ele quer. Ele precisa discutir a sua necessidade de água com a necessidade de água de todos os usuários da bacia, porque até pouco tempo o que acontecia é que as outorgas eram dadas de forma isolada, não contemplando o uso total da bacia. Então eu acredito que essa nova norma ela é mais complexa do que a norma anterior, mas ela vem para resolver um problema grande. E um grande problema exige uma resposta complexa, que é você apresentar um projeto de outorga coletiva, no caso pelo consultor ambiental, e esse pedido de outorga coletiva ou de renovação ele vai passar pelo comitê, para ver se realmente não tem um usuário que está sendo mais beneficiado do que outros. Ou uma outra situação é a questão, a pessoa já tem um investimento feito há muitos anos atrás, e aí um novo usuário quer entrar, e aí aquele que já fez um investimento em anos anteriores, ele acaba sendo penalizado porque ele não vai conseguir irrigar mais, ou vai conseguir irrigar apenas a metade da área que ele tem disponível. Então, assim, isso é uma questão muito, muito crítica que estava acontecendo. Inclusive, na nossa bacia, aconteceram renovações de outorga em que o irrigante simplesmente não ia conseguir irrigar mais. Então, eu acredito que essa nova portaria ela vem para corrigir essa defasagem. Hoje, então, realmente não tem para onde correr. O produtor rural ele tem que primeiro unir, né, através das associações, enfim, e realmente ser solidário com o seu vizinho, com todos os outros usuários da sua bacia, né? Com certeza, com certeza. Nós temos que trabalhar mais na coletividade, né? Até pouco tempo atrás, eu acho que eu me considero também nesse rol. Os produtores eles trabalhavam muito isolados, né, muito para si. E agora eles estão vendo que há sim a necessidade de união, até para se criar normas melhores de trabalho, de uso da terra, uso da água, preservação dos recursos naturais. O coordenador da CETOC falou ao Paracatu Rural que foi a melhor reunião já realizada pela Câmara Técnica em sua gestão. E você confere já já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Segundo o IGAN,
Em algumas áreas pertencentes às bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais, observam-se situações de indisponibilidade hídrica, quando a somatória das demandas por água por parte de diversos usuários requerentes é superior então àquela vazão ou volume de recursos hídricos disponíveis para a outorga. O coordenador da CETOC do CBH Paracatu, engenheiro ambiental Tobias Thiago Pinto Vieira, falou sobre a participação de mais de 70 pessoas durante a reunião interessadas na sustentabilidade, pensando no futuro do agro. Então, Francis, hoje acredito ter sido uma das mais importantes reuniões da CETOC no meu mandato, né? Eu estou coordenador desde o ano passado. Nós convocamos os usuários das bacias de área de conflito para a gente estar conversando, tentar buscar entender um pouco das dificuldades técnicas em levantar estudo, dificuldades técnicas operacionais mesmo do sistema de irrigação de cada propriedade ou até mesmo do sistema de licenciamento ou outorgas dos empreendimentos. Então, eu vejo que hoje foi um dia de muita conquista. Hoje o nosso propósito foi cumprido, que foi de colocar o bode na sala, de colocar eles na sala, o produtor rural na sala para conversar e ver qual que é a dificuldade dele e qual que é a dificuldade do IGAM. Nós tivemos o prazer de ter o Marcelo lá de Belo Horizonte, que ele é um dos principais agentes do IGAM. Ele veio para nos agraciar com a experiência dele, a vivência de IGAM, que ele já tem de muitos anos. E o Carlos, da URGA Noroeste de Minas, também veio para participar. Então, muita dúvida foi tirada. De manhã cedo, na parte da manhã, na Caritas, nós acabamos deliberando sobre um processo que já estava previsto para acontecer na reunião. Um projeto relativamente simples, né, daqui em Roça. E depois teve um pequeno treinamento do Marcelo, e o Marcelo conseguiu expor todas as novas regras que vêm a partir do decreto 47.705. E depois disso nós tivemos uma troca de experiência com o pessoal do Entre Ribeiros e o São Pedro, que o Adson conseguiu passar para nós qual que é a vivência dele, né? E também depois tivemos o Marcelo, que o Marcelo Valadares, ele é de João Pinheiro, também um consultor que está à frente de uma outra área de conflito, chamada a área do Rio Caatinga. Lá eles estão um pouco mais avançados, mas ainda precisa de alguns ajustes para poder publicar uma DAC, uma portaria dentro da DAC. A área já é de conflito desde 2015 ou 2014, não sei exatamente, e até hoje não tem uma portaria de outorga, exatamente pela dificuldade de conseguir relacionar, né, de conseguir chamar o produtor rural, de chamar a associação, de entender qual que é a necessidade de diálogo. Eles não conseguem ter isso. E hoje à tarde nós buscamos chamar o pessoal da DAC do Escuro. Nós chamamos as 6 associações, uma pena que algumas não tiveram capacidade técnica de nos apresentar alguma coisa, umas por dificuldade de campo, outras por dificuldade de fechar contrato, mas outras conseguiram apresentar e realmente apresentar aquilo que é difícil, né? Nós temos dificuldade em tal estudo, nós temos dificuldade em tal metodologia. Propuseram alinhamentos de algumas metodologias de avaliação da vazão residual do rio, né? Questões mais técnicas, mas que foram expostas nesse momento, e eu vejo que foi muito lucrativo o dia de hoje. Rovena Petrol, que é produtora rural da região do Entre Ribeiros, explicou que os produtores de sua região já vivem o compartilhamento de água há muitos anos. A nossa área foi decretada, a segunda área decretada de conflito em Minas Gerais. Então a gente tem bastante conhecimento sobre gestão compartilhada. Na nossa bacia, nós já temos um monitoramento hídrico há mais de uma década, e por esse monitoramento a gente, pelo que chove durante o período de chuva, a gente sabe o quanto nós vamos poder usar de água no inverno. Então nós temos reuniões onde a gente combina em função da disponibilidade hídrica daquele ano até quando vai ser a nossa janela de plantio. Mas, assim, por um consenso, nós já sabemos que a partir de julho as irrigações devem ser suspensas, até para preservação do recurso hídrico. Então, na nossa bacia, em agosto, setembro e início de outubro, ninguém irriga mais. Essa nova portaria, com relação ao que já é aplicado hoje no Entre Ribeiros, a senhora acha que vai ter dificuldade para que o projeto todo se adeque a essas questões que estão sendo apresentadas? Eu acredito que não. O Entre Ribeiro, na realidade, é um modelo nacional
de uso múltiplo de água, de gestão compartilhada. O trabalho que o pessoal faz ali é de orgulhar qualquer paracatuense, porque é um modelo de gestão que está sendo copiado em outras bacias aqui em Minas Gerais. A senhora, como presidente da Irriganor, que é uma associação que envolve principalmente irrigantes, né? Que hoje não representa só Paracatu nem só o Noroeste, mas está seguindo a ser uma representatividade de todo o estado de Minas Gerais. A senhora já pôde ver avanços nesse setor? Teve conquistas, inclusive, com órgãos e entidades governamentais para que possa, então, melhorar essa administração do recurso hídrico no estado de Minas Gerais? Com certeza. A Irriganor hoje tem dialogado muito com o governo. E o próprio fato da nossa secretária de Agricultura ser da nossa região encurtou muito esse caminho. Então hoje, tanto os órgãos de gestão de licenciamento como de água, que é o caso do IGAM, eles escutam muito as nossas propostas para tentar melhorar a gestão hídrica do estado. E a Irriganor recentemente iniciou um trabalho que vai reunir a Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IGAM, o órgão gestor de águas em Minas Gerais, a Universidade do Nebraska e a Irriganor, num grande estudo de disponibilidade hídrica superficial e subterrâneo, que vai acontecer nos próximos 3 anos. Então nós vamos estar conduzindo esse trabalho de forma a melhorar, dar subsídios para que o próprio órgão consiga distribuir melhor a água, que esse é o objetivo final, distribuir a água para que ela possa beneficiar o maior número de pessoas, porque na nossa região a água é geração de emprego, renda e riqueza. Marcelo Fonseca, diretor de Planejamento e Regulamentação do IGAM, explicou que a participação dos produtores, principalmente os irrigantes do escuro, é fundamental, pois ele deve expor a sua necessidade. Além disso, depois do processo finalizado, será muito trabalhoso e burocrático para o produtor rural se inserir ou inserir uma solicitação de outorga. Exatamente, porque uma vez feita a regularização dessa área, todas as demais intervenções e utilizações de água nessa região estarão irregulares. Portanto, passivo de fiscalização, aplicação de penalidades, inclusive com a retirada das captações, porque não tem água disponível. Então é importante que todos venham nesse momento, entre no processo de alocação para garantir o seu direito de continuar produzindo e ter a sua propriedade aí, né, lucrativa, com sustento para a sua família. Bom, quem precisa participar disso aí? São só os produtores rurais que usam um volume grande de água, ou também aqueles de uso insignificante e também aqueles moradores de zona rural que estão ali em chácaras, enfim, também tem que participar? Isso, essa é uma questão importante. Quando a gente fala de uma área de conflito, todos os usuários serão contemplados. Os usos insignificantes, eles não entram num processo de alocação negociada, mas a demanda deles é garantida. Então, se ele está regular junto ao IGAM, ou seja, você já fez o seu cadastro de uso insignificante, quando da distribuição de água, ele vai ser contemplado. Os que estão irregulares, que nunca buscaram o IGAM, a gente não consegue garantir esse acesso, porque a gente não conhece a sua demanda. Então, é importante também que os usuários insignificantes busquem a sua regularização por meio do sistema. Ele é online, gratuito, está disponível no site do IGAM. Entre lá para ter também o seu direito garantido. Para os usuários, e aí não é só o produtor rural, qualquer uso de água acima do limite outorgável, né, acima do uso insignificante, tem que buscar essa regularização, seja ele para pequenas comunidades rurais, propriedades rurais, captação das concessionárias públicas como Copasa e outros. Todos que estão inseridos nessas áreas de conflito devem buscar regularização nesse processo único de alocação negociada. Os outros que não estão inseridos em áreas de conflito também têm a obrigação de fazer a regularização, mas ele vai fazer por um processo individual que não leva a essa etapa de alocação negociada, porque lá tem disponibilidade hídrica para ele.
Você falou que as pessoas precisam realmente correr para resolver isso aí. Vai até quando esse processo para alocação desses usuários? Sim, o IGAN ele vai fazer a partir de agora, né, em breve, ele vai publicar uma portaria específica para cada área de conflito. E a partir dessas áreas, dessa portaria publicada, o processo todo tem que ser concluído em 1 ano, para que garanta a regularidade desses usuários. Então, ficar atento, né, aí aos canais de divulgação do Comitê de Bacia, das associações, para quando isso vai acontecer. Antecipadamente, né, aqui na região, com o apoio do Comitê de Bacia, as associações aqui são muito proativas. Então, eles já estão trabalhando nesse processo de cadastro e identificação desses usuários. Então, procurar as respectivas associações que estão próximas aí das suas áreas. Não necessariamente você precisa ser associado a essa associação, não tem a obrigatoriedade de associar. Lógico, estando associado, você garante, né, melhor os seus direitos, tem um grupo de produtores trabalhando coletivamente pelos seus direitos, mas não tem essa obrigatoriedade. Todos serão contemplados desde que participem do processo de alocação quando ele iniciar. De que forma que o consultor que atende comunidades, produtores rurais individuais, associações, pode então se adequar, pode se capacitar para que ele consiga realmente garantir a água para aquele produtor que ele atende? Isso, o IGAN está fazendo uma série de eventos, né, para divulgar os novos procedimentos. O material ele está disponível no site do IGAN, www.igan.mg.gov.br/outorga. Lá todo o material está disponível. E a gente está fazendo, né, alguns eventos. Hoje aqui em Paracatu, à noite, a gente vai ter um evento que vai tratar exatamente da apresentação desses novos procedimentos. O que agora o produtor rural que nos ouve aqui, da área de conflito nossa aqui de Paracatu, da região e de outras áreas também de conflitos que dependem dessas resoluções de IGAN, enfim, aqui de Minas Gerais como um todo, que nos acompanham pela internet, de que forma então que você acha que o produtor rural deve agir de agora para frente? Porque o prazo, cada dia que passa está ficando mais curto. Então, sobre aqueles produtores que já estavam em área de conflito antes de 2019, esses produtores eu acho prudente. Tem muitos casos que aparecem pra gente aqui, que são aqueles casos que o cara acha que ele tem o processo já montado. Que a consultoria, muitas vezes ele contratou uma consultoria, pagou um valor de entrada e a consultoria falou que entrou com o processo. Importante destacar, o Carlos da URGA disse isso pra gente hoje, que se você não tem um número de processo, significa que você não tem nada dentro do órgão. Então é importante nós destacarmos que se o produtor rural já estava dentro do ADAC, se ele pediu uma retificação, uma ampliação, alguma coisa assim, e a consultoria não entregou o número do processo, pode ser que ele não tenha nada no órgão, que a consultoria esqueceu ou alguma coisa pode ter acontecido. Se ele já fez isso, peça o número do protocolo ou o número do processo. Vale lembrar que em 2019 teve uma retificação, que os processos de retificação de portaria de outorga não são via protocolo, são via processo. Então busque o seu processo. E aquele produtor rural que está na área do escuro, que hoje ele se sente confortável, que ele tem uma portaria de outorga, lembre-se, você terá a sua portaria de outorga vigente por mais 1 ano. 1 ano e nada mais. Então procure sua associação, procure a consultoria que está fazendo estudo, entre em conformidade e protocole o seu processo junto dos demais. Você terá 1 ano para se regularizar e entrar na portaria de outorga coletiva. Caso você não faça isso, você perderá o seu processo de outorga. Portanto, fica o alerta para quem está dentro da área do escuro, que é uma ADAC que foi publicada recentemente. Procure a consultoria para você se adequar em 1 ano. Após esse ano, pode ser que você perca a sua portaria de outorga. O produtor rural que se encontra nessa situação, ele deve então, além de procurar a sua associação, ele pode também buscar mais informações junto ao CBH Paracatu, no caso nosso aqui? Com certeza, o CBH Paracatu está sempre de portas abertas para discutir, para buscar qualquer informação complementar. Se tiver algum problema, nos procure, que nós vamos tentar agir de forma conjunta no IGAN ou onde for que seja. Eu acho prudente, quem tiver qualquer problema, mande um e-mail para o comitê, cbhparacatu@gmail.com, que vocês podem obter informações, até informações das nossas próximas reuniões, porque cada vez mais o comitê vai ser demandado frente a essa demanda hídrica aqui de Paracatu.
E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.